Homem abandona relacionamento ao descobrir que mulher estava grávida, sem saber disso. Seu patrão milionário toma uma atitude e algo inesperado muda a vida dele. O gosto metálico na boca foi o primeiro sinal de que algo estava diferente. Lívia tentou ignorar, mas o enjoo persistente a impediu de continuar a rotina. Sozinha no banheiro do pequeno apartamento, com as mãos trêmulas, ela segurava o teste de gravidez. Minutos pareciam horas. Quando finalmente apareceu o resultado, seus olhos marejaram. Positivo. Um misto de choque, medo e um calor inesperado no peito. Ela estava grávida. Grávida de Daniel, seu namorado há 3 anos, com quem dividia sonhos, ou pelo menos achava que dividia. O coração acelerado pulsava junto ao medo do que viria a seguir. Ainda assim, ela respirou fundo, se olhou no espelho e decidiu contar para ele naquela mesma noite. Daniel chegou do trabalho cansado, como sempre, largando os sapatos na porta. Lívia, nervosa, mal conseguiu esperar o jantar. Daniel, eu preciso te contar uma coisa, disse com voz baixa, mas firme. Ele franziu o senho. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele encarou ela como se tivesse ouvido um absurdo. Você tá brincando, né? Ele soltou, rindo nervoso. Lívia, a gente mal tá se sustentando. Eu não quero isso agora, não posso. As palavras dele vieram como facadas. Você não quer? Ela perguntou, sentindo as lágrimas se formando. Não posso ser pai agora, Lívia. Eu não tô pronto. E se você decidir ter esse filho, vai ser sem mim. Sem mais nada a dizer, ele saiu pela porta. Ela ficou ali, paralisada. O chão parecia ceder. As lágrimas vieram silenciosas, como se até o próprio coração dela tentasse esconder a dor. Mas uma coisa era certa. Ela teria aquele bebê. Mesmo que sozinha. No dia seguinte, se maquiou para esconder o rosto inchado, vestiu seu blazer azul favorito e seguiu para o trabalho. A empresa era uma das maiores da cidade, com andares inteiros dedicados a setores que ela mal conhecia. Trabalhava no financeiro havia 2 anos e era conhecida por sua competência e discrição. Mas naquela manhã, tudo parecia mais pesado, mais lento. Na pausa do café, ainda tentando manter a compostura, ela caminhava com distração pelo saguão quando esbarrou em alguém. O impacto foi forte o suficiente para fazer o café espirrar, manchando a camisa branca do homem. Olha por onde anda! Ele exclamou, irritado. Você que devia prestar atenção. Ela rebateu, surpresa com o tom do desconhecido. Os olhos dele encontraram os dela por um breve instante. Havia algo de intenso naquele olhar. Arrogante, mas curioso. Ele limpou a camisa com raiva e saiu sem dizer mais nada. Ela bufou, ainda abalada. Mas que cara grosso! Murmurou. De volta ao seu andar, tentou esquecer o episódio. O que ela não imaginava era que aquele estranho, de olhar afiado e presença marcante, era ninguém menos que Arthur Diniz, o CEO da empresa onde ela trabalhava. E o destino acabara de dar seu primeiro empurrão. O dia seguiu arrastado, e Lívia mal conseguia se concentrar no computador. Entre relatórios e planilhas, os pensamentos se voltavam para o bebê. A solidão pesava, mas algo dentro dela começava a florescer. Ela precisava ser forte, precisava encontrar uma saída. Por ela e pelo filho que crescia em seu ventre. Ao final do expediente, recebeu um e-mail inesperado. Convocação para reunião com a presidência. 18h30, sala 42. O coração disparou. Por que o presidente da empresa queria vê-la? Ela nunca tinha sequer pisado no andar da presidência. Ainda tentando decifrar o motivo, subiu no elevador espelhado, ajeitando o cabelo nervosamente. Chegou à sala indicada e bateu levemente na porta. Uma voz firme respondeu: Entre. Quando abriu a porta, seu coração parou por um instante. Era ele. O homem do saguão. O mesmo olhar intenso, agora sentado atrás de uma mesa luxuosa, em um terno cinza impecável.
Ele ergueu os olhos do notebook e a encarou. Ah, você... A mulher do café. Ela franziu o senho, confusa. Você é o CEO? Arthur Diniz. E sim, parece que começamos com o pé esquerdo. Ele se levantou, atravessando a sala com uma postura impecável. Sente-se, tenho algumas perguntas. Ela obedeceu, ainda desconcertada. Soube que você trabalha no financeiro. Tenho feito uma reestruturação interna. Estou avaliando pessoalmente os setores mais problemáticos. O seu está entre eles. Ela sentiu o estômago revirar. Está insinuando que eu tenho culpa? Não. Mas quero entender como funciona o setor na prática. E sua ficha é impressionante. Ele disse isso sem sorrir, mas havia algo em seu olhar, curiosidade. Nos minutos seguintes, ela explicou processos, rotinas e falhas da equipe, enquanto ele a ouvia em silêncio. Aos poucos, o tom da conversa mudou. Ele começou a fazer perguntas mais técnicas. Ela respondeu com segurança. Quando percebeu, estavam imersos em um diálogo inteligente e direto. Quando terminou, Arthur cruzou os braços. Você tem potencial. Vou querer que trabalhe mais próxima da diretoria nesse projeto de reestruturação. Ela arregalou os olhos. Mas eu? Por quê? Porque você enxerga o que os outros não enxergam. E não tem medo de falar. Ela saiu da sala atordoada. O que acabara de acontecer? Em poucas horas, tudo mudara. De grávida abandonada, agora estaria trabalhando ao lado do CEO. Um homem que, apesar da arrogância, parecia diferente. Mas ainda havia um detalhe. Ele não sabia de sua gravidez. E ela não fazia ideia da história por trás daquele olhar misterioso. Ao chegar em casa, Lívia tocou o ventre levemente. O mundo tá de cabeça para baixo, meu amor. Mas algo me diz que você chegou para mudar tudo. Do lado de fora da empresa, no topo do prédio, Arthur observava a cidade. Algo naquela mulher o intrigava. Inteligente, firme e com uma tristeza nos olhos que ele conhecia bem. Ele só não imaginava o quanto seus destinos estavam prestes a se entrelaçar. Os dias que seguiram foram intensos. Lívia agora trabalhava diretamente com Arthur, participando de reuniões estratégicas, analisando relatórios confidenciais e tomando decisões que antes jamais imaginaria ter nas mãos. A princípio, ela se sentia deslocada naquele universo de gravatas caras e palavras frias, mas com o tempo foi mostrando seu valor. Arthur, mesmo exigente, parecia admirar sua inteligência e sua maneira prática de resolver problemas. Mas o clima entre eles era no mínimo peculiar. Os atritos eram constantes. Ele era controlador. Ela não tinha paciência para joguinhos de poder. Às vezes, bastava um olhar torto para iniciar uma discussão. Ainda assim, havia algo ali, uma tensão silenciosa que se intensificava a cada encontro. Certa tarde, após uma longa reunião, Arthur a chamou para conversar em sua sala. O tom era mais leve, quase amistoso. Você sempre foi assim, direta? Ele perguntou, servindo. Um café. Direta ou insuportável? Ela rebateu pegando a xícara. Ele riu. Pela primeira vez, um riso verdadeiro. As duas coisas, talvez. Mas isso é bom. Me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. Lívia não quis insistir, mas algo em sua expressão ao dizer isso a deixou curiosa. Havia uma sombra em Arthur. Algo que ele escondia atrás da frieza e dos ternos impecáveis. Naquela noite, em casa, Lívia se sentia estranhamente leve. Mesmo com tudo, a gravidez, o fim com Daniel, as incertezas, havia algo revigorante em sua nova rotina. Mas também havia um segredo que ela ainda precisava contar. O tempo estava passando. A barriga começava a mostrar sinais. Não poderia esconder para sempre. Ela decidiu que contaria para Arthur em breve. Não porque achava que era obrigação dele, mas porque não queria mais esconder quem era. Porém, antes que tivesse a chance, um novo obstáculo surgiu. Na manhã seguinte,
Arthur a chamou para acompanhá-lo em uma visita a uma das filiais da empresa. Uma viagem de 2 dias. Ela hesitou. Estava cansada, emocionalmente abalada, e o enjoo voltara com força total. Mas algo dentro dela disse que precisava ir. Durante a viagem, no carro, sozinhos pela primeira vez fora do ambiente de trabalho, o silêncio entre eles era denso. Até que Arthur falou: "Você tem um brilho estranho no olhar. É dolorido." Mais forte, ela o olhou surpresa. Aquilo não parecia uma cantada. Era quase vulnerável. "Você também tem. Mas parece mais preso." Ele virou o rosto encarando a estrada. Talvez porque esteja. Aquele momento simples e inesperado acendeu algo entre os dois. Uma conexão silenciosa, construída na dor, na luta e na solidão que ambos conheciam. Muito bem. E pela primeira vez, Lívia não sentiu medo de olhar para o futuro. Mal sabia ela que o passado de Arthur escondia cicatrizes profundas, e que o reencontro com esse passado estava mais próximo do que qualquer um podia imaginar. A viagem à filial foi um divisor de águas. Lívia e Arthur, antes apenas colegas de trabalho com química explosiva, agora dividiam silêncios confortáveis e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Durante as reuniões, ele observava cada detalhe do comportamento dela, sua concentração, suas anotações rápidas, a forma como explicava números complexos com naturalidade. À noite, no hotel, Arthur bateu à porta do quarto de Lívia com um envelope na mão. "Aqui estão, os relatórios que chegaram agora há pouco. Queria que você visse antes de amanhã cedo." "Claro," ela respondeu, pegando os papéis. "Obrigada por confiar em mim com isso." Arthur hesitou antes de se virar para ir embora. "Posso perguntar uma coisa?" Ele disse sem encará-la. "Por que você parece tão sozinha?" A pergunta caiu como uma pedra. Lívia sentiu o coração apertar. "Porque eu estou." Ela não sabia por que respondeu tão sinceramente. "Às vezes parece que o mundo todo se afastou, e tudo que me resta sou eu." Arthur a olhou. A primeira vez que seus olhos pareciam verdadeiramente abertos, sem máscaras. "Eu sei como é." Ele não explicou mais nada. Apenas assentiu e voltou ao próprio quarto. Aquela noite, Lívia mal dormiu. Sentia que havia algo grande por trás daquele homem. Algo que ele não deixava ninguém ver. Na manhã seguinte, durante o café no saguão do hotel, Arthur estava diferente. Menos tenso, quase leve. "Vamos dar uma volta antes de irmos à reunião?" Surpresa, Lívia aceitou. Caminharam por uma praça arborizada próxima, em silêncio no começo. Depois, começaram a falar da vida, dos medos, dos fracassos. Ela não contou da gravidez, ainda, mas contou do término com Daniel, da sensação de abandono, da coragem de continuar. Arthur a escutava com atenção. Quando ela falou sobre como se sentia perdida, ele parou de andar e disse: "Às vezes a gente se perde para encontrar o caminho certo." Ela o encarou. Por um segundo, quase esqueceu de respirar. E quando seus olhos se encontraram, havia algo ali que nenhum dos dois podia negar. Eles estavam conectados por algo que iam além da lógica. Na volta para casa, Lívia colocou a mão na barriga e sorriu pela primeira vez em muito tempo. O bebê chutou levemente, como se sentisse a mudança no coração da mãe. Mas ao chegar em casa, uma surpresa a aguardava. Uma caixa na porta, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Era de Daniel. "Eu cometi um erro. Quero conversar. Me perdoa." O passado batia à porta no momento exato em que o futuro começava a se desenhar. E no topo da empresa, Arthur recebia uma ligação que mudaria tudo. Seu pai, com quem ele não falava há anos, havia sofrido um acidente. Era hora de encarar seus próprios fantasmas. O reencontro com a cidade trouxe mais do que memórias para Lívia. A carta de Daniel a deixou inquieta. Ela ficou horas olhando para aquelas palavras, relendo cada linha como se procurasse entre elas uma verdade que não conseguia aceitar. O
Homem que a abandonou ao descobrir a gravidez agora dizia estar arrependido. Mas por quê? Por que agora? Ela guardou a carta em uma gaveta, como se pudesse esconder também a confusão que sentia. Não queria pensar em Daniel. Não depois de tudo. Mas a dúvida começou a se infiltrar em seus pensamentos como uma nuvem escura prestes a chover. Enquanto isso, Arthur se afastava. Nos dias seguintes, ele não apareceu nas reuniões, não respondeu mensagens. A diretoria informou que ele havia viajado por questões pessoais. Lívia tentou não se importar, mas a ausência dele doía mais do que ela gostaria de admitir. No fim de semana, ela decidiu visitar a mãe, buscando aconchego. Entre bolos simples e conselhos sinceros, contou sobre Arthur, sem muitos detalhes, e também sobre a carta de Daniel. A mãe a olhou com ternura. Às vezes, o amor certo vem depois do errado, minha filha. Só não confunda saudade com desejo de voltar. A frase ficou ecoando na cabeça de Lívia. Na segunda-feira, Arthur reapareceu. Estava diferente, mais calado, com olheiras profundas. Parecia mais velho, mais cansado. Está tudo bem? Ela perguntou ao vê-lo no corredor. Não. Ele respondeu sem rodeios. Meu pai morreu. Ela sentiu um nó na garganta. Arthur, aquele homem impenetrável, agora mostrava sua dor sem filtros. Sinto muito. Eu também, por tudo o que não foi dito. E agora não poderá mais ser. Lívia não sabia o que dizer, mas ofereceu sua presença. E Arthur, silenciosamente, aceitou. Eles passaram a tarde juntos, sem falar muito, apenas dividindo a mesma sala, a mesma dor muda. Naquela noite, ele a levou até a garagem da empresa. Não disse para onde iam. Ela confiou. O carro seguiu por ruas desconhecidas até chegarem a uma casa antiga, de madeira, no interior. Foi aqui que cresci. Arthur contou sua história. O pai era um homem duro, frio, obcecado por sucesso. Ele crescera tentando provar seu valor, até que rompeu de vez. Desde então, não se viam. Agora era tarde demais. Lívia ouviu tudo em silêncio, e pela primeira vez, viu o homem por trás do título de CEO. Um menino machucado, ainda tentando ser aceito. Antes de irem embora, Arthur a encarou. Obrigado por estar aqui. Ela sentiu vontade de contar tudo. Sobre o bebê, sobre seus sentimentos. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Era Daniel. Preciso te ver. Hoje. É urgente. O passado insistia em não ir embora. E o futuro ainda estava por ser escrito. Lívia demorou a responder à mensagem de Daniel. O celular pesava nas mãos como se cada palavra dita por ele tivesse o poder de virar tudo de cabeça para baixo. Afinal, por que agora? O que havia de tão urgente depois de tanto silêncio? Ela pensou em ignorar. Mas algo em seu coração, talvez o desejo de encerramento, a fez digitar uma resposta simples. Podemos conversar amanhã, à tarde. Arthur, por sua vez, estava mergulhado em luto e arrependimento. Após o enterro do pai, voltou ao trabalho tentando manter o controle, mas era evidente que algo dentro dele havia quebrado. Ele passou a se dedicar ainda mais à empresa, trabalhando longas horas, evitando conversas, inclusive com Lívia. E isso a machucava. Sentia falta do Arthur que havia lhe mostrado sua casa de infância, que confidenciou dores profundas. Mas agora, parecia que ele havia se trancado de novo por dentro, como se não quisesse mais se permitir sentir. Na tarde seguinte, Lívia encontrou Daniel em um café discreto, longe de olhares curiosos. Ele estava visivelmente nervoso, mexendo no copo de água como se isso fosse ajudá-lo a encontrar as palavras certas. Você está linda, Lívia, disse ele com a voz trêmula. Vamos direto ao ponto, Daniel. Por que você me chamou aqui? Ele respirou fundo. Porque eu errei. Fiquei assustado. Quando você disse que estava grávida, eu congelei. Achei que minha vida tinha acabado. Mas depois que te deixei, me dei conta do que realmente perdi.
Ela o olhou com frieza. Lágrimas se acumulavam em seus olhos, mas ela não as deixou cair. Não foi só a mim que você perdeu. Você perdeu a chance de ser pai. E quero consertar. Isso. Se me deixar, quero fazer parte da vida do nosso filho. Aquelas palavras a golpearam. Ela não esperava ouvir isso. Não esperava que ele dissesse, nosso filho, com tanto peso, como se tivesse de fato entendido. Mas podia confiar? Podia realmente deixar Daniel se reaproximar depois do que ele fez? Lívia saiu daquele encontro com a cabeça girando. Não respondeu na hora. Disse que precisava de tempo. E era verdade. Nos dias seguintes, Arthur quase não a olhava. E aquilo doía mais do que deveria. Em uma noite chuvosa, ela subiu até o terraço da empresa para respirar. Arthur estava lá, molhado, encarando a cidade. Achei que você tivesse desaparecido de novo, ela disse, se aproximando. Achei que se eu me afastasse seria mais fácil. Para quem? Ele ficou em silêncio. Então, a olhou nos olhos. Você é a primeira pessoa que me enxergou de verdade em muito tempo, Lívia. E isso me assusta. Ela sentiu o coração acelerar. A chuva caía sobre os dois, lavando as incertezas. E naquele momento, ela tomou coragem. Eu preciso te contar. Uma coisa... Mas antes que ela pudesse terminar, um trovão cortou o céu. E atrás dela, surgiu Daniel. Então é com ele que você está agora? O caos havia chegado. E agora, tudo estava prestes a desmoronar. A presença de Daniel no terraço foi como um raio atingindo o que já estava prestes a ruir. Lívia se virou, incrédula. O que você está fazendo aqui? Você disse que precisava de tempo, mas eu não imaginava que tempo significava correr para os braços de outro cara. Ele respondeu, a voz embargada de raiva e frustração. Arthur franziu o senho. Não disse nada, mas observava a cena com atenção, tentando entender quem era aquele homem e por que estava ali. Lívia, em meio à chuva e ao turbilhão de emoções, sentiu que estava sendo sufocada entre dois mundos. Você me abandonou, Daniel, ela disse com a voz firme. E só agora, quando percebe que não tem mais controle sobre mim, aparece querendo consertar tudo? Eu errei. Mas ainda é meu filho também, Daniel gritou, e foi aí que Arthur congelou. Filho? A palavra ficou ecoando na mente dele. Ele olhou para Lívia confuso, atordoado. Você está grávida? Lívia se virou lentamente, o rosto banhado de chuva e lágrimas. Sim, eu estou. O silêncio foi ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era o barulho da chuva batendo no concreto. Arthur parecia lutar para assimilar tudo. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e foi embora. Daniel tentou se aproximar, mas ela o deteve com um gesto. Chega. Você não tem o direito de aparecer assim e bagunçar tudo de novo. Mas eu sou o pai. E isso não te torna um homem. Ser pai vai muito além de colocar um filho no mundo. Lívia saiu correndo, o coração aos pedaços. Perdeu a conta de quantas lágrimas derramou naquela noite. Tudo o que tinha construído com Arthur, mesmo que fosse algo frágil e ainda indefinido, parecia desmoronar diante de seus olhos. No dia seguinte, ela foi ao trabalho como um robô. Encarava a tela do computador sem realmente ver nada. Arthur não apareceu. Não respondeu mensagens. Era como se tivesse sumido do mapa. No final da tarde, ela decidiu procurá-lo. Foi até o último andar, onde ficava a sala dele. O segurança hesitou, mas a deixou subir. A sala estava vazia, mas sobre a mesa, um envelope com seu nome. As mãos de Lívia tremiam ao abrir. Dentro havia uma carta. Lívia, você me mostrou algo que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. A capacidade de sentir. E por isso eu agradeço. Mas tenho fantasmas demais, feridas demais. E agora, saber que você carrega uma vida e que essa vida não é minha, me tirou o chão. Não estou indo embora para sempre.
mas preciso de tempo. Não quero estar na sua vida pela metade. E se eu voltar, quero estar inteiro. Lívia fechou os olhos. As lágrimas vieram como uma maré alta. Mais uma vez, ela estava só. Mas agora, não era mais apenas por ela que precisava ser forte. Era pelo bebê. Ela levou a mão ao ventre, sentindo o leve pulsar da nova vida que carregava. A mamãe promete que vai dar conta. Por nós dois. Mas no fundo, ela sabia. Aquela história ainda não havia terminado. 2 semanas se passaram desde o sumiço de Arthur. Lívia tentava tocar a vida com a força que ainda lhe restava. As manhãs eram difíceis, marcadas por enjoos e inseguranças, mas ela mantinha a rotina, como quem se agarra a qualquer coisa que a impeça de afundar. Daniel, por sua vez, se mostrava mais presente. Aparecia na saída do trabalho com um lanche ou uma carona. Perguntava como ela estava, falava do futuro com uma empolgação que soava quase artificial. Lívia não sabia se ele queria mesmo ser pai ou apenas recuperar o controle que perdera. Ela não tinha coragem de responder. Não agora. Certa manhã, ao chegar no escritório, Lívia foi surpreendida por um aviso. Todos os setores participariam de uma apresentação especial com a nova presidência da empresa. Era a primeira vez que o substituto de Arthur seria apresentado. Oficialmente. A notícia causou burburinhos. Ninguém sabia quem seria. Alguns apostavam que viriam mudanças drásticas, outros que tudo voltaria ao normal. Lívia desceu até o auditório com o coração apertado. Sentia que algo estava prestes a acontecer. E estava. As luzes se apagaram. O palco se iluminou. E ali, de terno escuro, barba feita, mas com o olhar cansado e profundo, estava Arthur. Ela prendeu a respiração. Ele parecia mais sério, mais frio, mas havia um brilho em seu olhar que ela reconhecia. Ele caminhou até o centro do palco e com a voz firme começou. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Arthur Vasconcelos. Assumo novamente a presidência da empresa após um período de afastamento necessário. Sussurros se espalharam entre os funcionários. Lívia sentiu um turbilhão de emoções. Ela não sabia se estava feliz, assustada ou simplesmente em choque. Mas uma coisa era certa. Ele estava ali, mais uma vez. Após a apresentação, ela tentou evitá-lo. Mas no fim do expediente, ao sair pela garagem, encontrou Arthur encostado em seu carro. O olhar dele era indecifrável. Podemos conversar? Lívia? Hesitou, mas assentiu. Entraram no carro. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que ficou por dizer. Eu li sua carta. Ela começou, a voz baixa. E entendi, mesmo que tenha doído. Arthur suspirou. Eu precisava daquele tempo. Precisava entender o que eu sentia. E o que eu queria. E descobriu? Ele virou o rosto para ela. Descobri que me importo com você mais do que devia. Que penso em você todos os dias. E que não consigo aceitar a ideia de te perder. Mesmo que esse filho não seja meu. Lívia sentiu os olhos se encherem d'água. Mas antes que pudesse responder, o celular dele vibrou. Uma mensagem. Ele olhou e franziu a testa. Preciso te mostrar uma coisa. Agora. O quê? Arthur ligou o carro determinado. Algo que pode mudar tudo. Inclusive, o que você pensa sobre o pai do seu filho. O coração de Lívia gelou. Ela não sabia o que viria. A seguir, mas sentia que a verdade, toda a verdade, estava prestes a ser revelada. Lívia permaneceu em silêncio durante o trajeto. O carro corria pelas avenidas iluminadas da cidade, mas dentro dela era como se tudo estivesse escuro. O que Arthur queria mostrar? Por que mencionou o pai do seu filho com aquele tom enigmático? Arthur parou diante de um prédio comercial discreto, mas com seguranças na entrada e um ar de sigilo no ar. Lívia hesitou. Onde estamos? Escritório de um dos nossos departamentos mais confidenciais.
Aqui monitoramos atividades financeiras ligadas à empresa e aqueles que tentam se aproveitar dela. Subiram sem trocar mais palavras. No andar, reservado, Arthur a conduziu até uma sala com uma grande tela no centro. Um homem os esperava ali, com cara de quem não dormia há dias. "Pode mostrar", disse Arthur. Na tela, um vídeo começou a rodar. Era uma filmagem feita com câmeras de segurança. Lívia precisou de alguns segundos para entender. Era Daniel. Ele estava em uma sala de reuniões com 2 homens desconhecidos. A imagem era sem áudio, mas os gestos eram claros. Entrega de documentos, troca de pastas, apertos de mão. A data no canto do vídeo era de 2 meses atrás. Arthur pausou. Daniel tentou vender informações confidenciais da empresa para um concorrente. Nós já o estávamos investigando há meses, mas a surpresa veio depois. Ele trocou o vídeo por uma pasta de papel. Abriu-a com cuidado e entregou um exame a Lívia. Era um teste de DNA, com o nome dela e de Daniel. Ela olhou, confusa. "Como você conseguiu isso? Quando você foi ao hospital e fez aquele primeiro check-up da gravidez, usaram amostras para exames de rotina. Daniel, por algum motivo, fez um teste de DNA. Mas o resultado?" Arthur apontou. "O filho não é dele." Lívia sentiu o chão desaparecer. Não pode ser. Eu só estive com ele." Arthur ficou em silêncio. Então, com o coração batendo como um tambor, ele puxou uma última folha da pasta. Era outro teste, com um novo nome. O nome de Arthur. Ela encarou o papel. Os olhos marejaram. As mãos tremiam. Isso é impossível. Aquela noite em que nos conhecemos, antes de sabermos quem éramos. Eu estava voltando de uma viagem. Entrei no bar para tomar um café. Você estava lá. Conversamos, rimos, e depois, bom, você lembra. Nenhum de nós contou nomes reais. Era só uma noite sem compromissos. Ou era o que achávamos. Lívia colocou as mãos na cabeça, tentando organizar os pensamentos. Aquela noite esquecida, aquele momento de impulso, não havia sido apenas um encontro casual. Tinha sido o começo de tudo. "Então?" Ela sussurrou. "O pai do meu filho é você?" Arthur assentiu, os olhos fixos nos dela. "Sim, Lívia, eu sou o pai." O mundo dela girava. Tudo o que conhecia estava sendo reescrito. Cada lembrança, cada decisão, agora sob uma nova luz. Mas no fundo do seu peito, onde antes havia apenas medo, começava a nascer uma chama de algo diferente. Esperança. O silêncio entre eles era quase insuportável. Lívia ainda segurava os exames nas mãos. Seu coração batia tão rápido que parecia ecoar dentro da sala. Ela olhava para Arthur, mas não via o presidente da empresa. Não via o homem de terno, impecável. Via apenas alguém que, sem querer, se tornara parte inseparável de sua história. "Por que você não me contou antes?" Ela perguntou finalmente. Arthur suspirou, sentando-se na beirada da mesa. "Porque eu também só descobri essa semana. Quando você me disse que estava grávida e Daniel apareceu tão repentinamente, algo não me desceu. Investiguei. Achei o pedido do teste dele e pedi o meu. Esperei ter certeza antes de te procurar. E agora? O que você quer?" Ele a encarou firme. "Quero estar presente. Não só por obrigação, mas porque eu quero. Porque eu me importo com você e com essa criança. Mesmo antes de saber que era meu filho, eu já me preocupava. Já sentia algo." Lívia se afastou, ainda abalada. "Arthur, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui abandonada, enganada, exposta. Eu não sei mais no que acreditar. E agora você me diz que aquele momento que eu achei insignificante foi na verdade o começo de tudo?" "Não foi insignificante para mim", ele respondeu sem hesitar. "Eu tentei esquecer, mas não consegui. Quando te vi naquele elevador, a primeira vez,
Alguma coisa dentro de mim já sabia. As lágrimas escorriam pelos olhos dela, mas havia um brilho novo ali. Um tipo de luz que só aparece quando a dor começa a ceder lugar à verdade. De repente, o telefone de Arthur vibrou. Ele atendeu com um simples diga. Escutou por alguns segundos e então franziu a testa. O quê? Agora? Lívia o observava confusa. Sim, estou a caminho, ele disse desligando em seguida. O que aconteceu? A polícia prendeu Daniel agora há pouco. Ele estava tentando fugir do país. Vai responder por espionagem corporativa, roubo de dados e fraude. Lívia sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim de um ciclo. O fim da ilusão. Mas também o início de algo que ainda não tinha nome. Arthur se aproximou devagar. Eu não espero que você confie em mim de uma hora para outra. Mas quero estar ao seu lado, seja como for, pela criança e por nós, se você quiser. Ela respirou fundo, olhou para ele e pela primeira vez enxergou não o homem que causava dúvidas, mas aquele que poderia, talvez, ser parte da sua reconstrução. Eu preciso de tempo, ela disse. Arthur assentiu. Eu te dou todo o tempo do mundo. Ao sair daquela sala. Lívia não sabia como seria o amanhã, mas algo dentro dela sussurrava que, pela primeira vez, havia a chance de um novo começo. E isso era tudo o que ela precisava naquele momento. Passaram-se algumas semanas desde a revelação. Lívia tentou seguir sua rotina, ainda trabalhando na empresa, mas mantendo certa distância de Arthur. Ele respeitava. Não a pressionava. Apenas aparecia de vez em quando com pequenos gestos. Uma mensagem perguntando se ela estava bem. Uma carona silenciosa até em casa nos dias de chuva. Um olhar discreto no corredor. Ela não sabia como reagir a tudo aquilo. Por um lado, sentia medo. Por outro, uma parte dela já se acostumava com a presença dele. Com a forma como ele parecia estar sempre atento, mas nunca invasivo. Cuidando à distância. Certa tarde, após uma reunião exaustiva, Lívia passou mal. As tonturas voltaram, seguidas por náuseas intensas. Antes que pudesse pedir ajuda, Arthur já estava ao seu lado. Vamos ao hospital agora, ele disse, pegando as chaves do carro. Ela queria recusar, mas não teve forças. Durante o trajeto, ele não disse uma palavra, mas manteve uma das mãos no volante e a outra apoiada suavemente na dela, como se quisesse transmitir segurança. E conseguiu. No hospital, os exames mostraram que estava tudo bem. Apenas um episódio de estresse. Quando o médico saiu da sala, Lívia olhou para Arthur e pela primeira vez em semanas sorriu de verdade. Obrigada. Por tudo. Ele se aproximou, sentando ao lado da maca. Você não precisa me agradecer. Eu estou aqui porque quero, porque me importo. Ela respirou fundo. Eu sei. E eu queria te dizer que tenho pensado muito na gente, em como tudo aconteceu. Foi rápido, confuso, mas tem uma parte de mim que não consegue ignorar tudo o que você tem feito. Arthur a observava em silêncio, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele sempre quis montar. Eu tenho medo, ela continuou. Medo de me machucar de novo, de criar expectativas. Medo de confiar. Ele se aproximou, pegou a mão dela com delicadeza e disse num tom baixo, quase um sussurro. Eu também tenho medo, mas com você, vale a pena arriscar. Os olhos dela marejaram, mas dessa vez não era tristeza. Era um alívio doce, como quem tira um peso do peito. Como quem encontra um abrigo. Ele passou o polegar sobre os dedos dela. Você não precisa decidir nada agora. Só quero que saiba que estou aqui. Por você. Pelo nosso filho. E por qualquer chance que tenhamos de construir algo verdadeiro. Lívia assentiu emocionada. Eu não sei como vai ser, mas talvez seja a hora de dar uma chance. Arthur sorriu, e aquele sorriso tinha algo diferente. Não era o do CEO poderoso, nem o do homem misterioso. Era o de alguém que amava,
E, ali, naquela sala de hospital silenciosa, um novo capítulo começou a ser escrito. Não o de um conto de fadas perfeito, mas o de duas pessoas dispostas a tentar, apesar de todos os medos. O tempo passou. 3 meses depois, o outono já coloria a cidade com tons dourados e folhas secas dançando nas calçadas. Lívia estava no 8º mês de gestação, e pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Ela havia tirado uma licença, antecipada por recomendação médica, e passava os dias entre leituras, caminhadas leves e consultas de pré-natal. Arthur continuava presente, mas com a mesma delicadeza de sempre. Sem pressa, sem pressão. Apenas ali, do jeito que ela precisava. Certa manhã, ele apareceu em sua casa com um buquê de girassóis. "Bom dia, mãe do meu bebê favorito", disse, com um sorriso que a fazia esquecer qualquer cicatriz do passado. "Único bebê, por enquanto." Ela brincou, pegando as flores. "Entra! Está frio!" Eles tomaram café juntos, riram de histórias antigas, lembraram do elevador onde tudo começou. A leveza entre eles agora era natural, como se o tempo tivesse costurado com paciência o que antes parecia rasgado demais para consertar. Mais tarde, ele a levou até uma surpresa. "Fecha os olhos", pediu, guiando-a pela mão. Quando ela abriu, estava diante de um pequeno apartamento, reformado e decorado com móveis claros, cheios de charme e simplicidade. Um quarto de bebê montado com cuidado, um sofá com manta felpuda, paredes com quadros de frases suaves. Um lar. "Eu comprei para vocês", ele disse. "Se quiser, pode ficar aqui com o bebê. Comigo, se quiser. Não é um presente, é um convite para construir algo novo, no seu tempo, do seu jeito." Lívia ficou sem palavras. Por tudo o que vivera, jamais imaginou que teria a chance de começar assim, com tanto respeito e carinho, com um homem que não queria salvá-la, mas sim estar ao lado dela, como parceiro, não como herói. "Eu aceito", ela disse com a voz embargada. Arthur se aproximou, e pela primeira vez desde que tudo começou, os dois se beijaram com a certeza de que estavam prontos. Não era mais um impulso, nem uma dúvida disfarçada de desejo. Era amor, maduro, sincero, construído passo a passo. Semanas depois, nasceu a pequena Helena. Arthur chorou ao segurá-la nos braços, e Lívia soube, naquele instante, que tudo tinha valido a pena. A dor, o abandono, o medo, tudo tinha servido para levá-la até ali. Aquele amor calmo, aquele lar inesperado, aquela família improvável, mas perfeita. E embora a vida ainda fosse cheia de surpresas, uma coisa era certa: eles não estavam mais sozinhos, porque às vezes o destino não erra. Ele só espera o momento certo para unir duas almas que precisavam se encontrar. Mesmo que isso comece com um elevador emperrado e um coração partido. E agora? Começava a história que eles escolheram escrever juntos.